Vamos lá para a nossa terceira aula hoje. Gestão de produto. Só dando uma resgatada para a gente conseguir aquecer a nossa memória. Na nossa segunda aula, a primeira aula gravada, a gente falou sobre os níveis de produto, e nós falamos sobre o benefício central, produto básico, produto esperado. Esses três primeiros níveis, eles podem ser considerados como aquilo que o consumidor espera encontrar dentro de um supermercado, dentro de uma loja, enfim, dentro de onde ele vai consumir, qualquer que seja o produto, aquilo que ele espera do produto. E isso tem muito a ver com produtos comuns, produtos que competem eventualmente por preço, por custo-benefício. E aí a gente tem aquela outra camada, o outro nível que é chamado de produto ampliado. O produto ampliado é quando o benefício central do produto ele recebe algo a mais, ou ele oferece algo a mais para o consumidor. E esses são os produtos que competem por diferenciação, onde um preço normalmente é um preço chamado preço premium, um preço um pouco mais alto do que a média do mercado. Mas por quê? Porque esse produto ele oferece algo a mais, oferece uma solução ampliada para aquele desejo, para aquela necessidade daquele consumidor. E o produto potencial é aquele limite, onde o consumidor tem uma necessidade e o mundo ideal é que aquela necessidade ela viesse 100% satisfeita, ou fosse 100% satisfeita por um produto muito além do que a gente conta com ele hoje. O produto potencial ele serve para quê? Para a empresa buscar sempre algo a mais para entregar para esse consumidor. Enfim, é legal a gente lembrar isso, por quê? Porque quando nós estamos desenvolvendo um produto, a gente tem que entender como que nós vamos competir nesse mercado e a partir daí a gente entender como que esse produto ele pode estar composto por um produto esperado, algo essencial, ou algo ampliado. Bom, acho que já deu para aquecer. Vamos lá, arquivinho no Aprender Produto, aula 3. E hoje a gente vai falar de tipologia de produto e hierarquia de produto. Hoje a gente vai falar bastante sobre como classificar os produtos, e isso também ajuda a gente a entender a relação de consumo desses produtos. O que os consumidores valorizam e o que, a partir do que os consumidores valorizam, a forma que eles se relacionam com os produtos, a gente vai pensar em vários componentes desse produto. Vocês vão entender um pouquinho nos próximos slides. Então, olha lá, no slide 1 a gente tem as duas perguntas que nós precisamos responder dentro da aula de hoje. São duas, Na aula passada foi uma, hoje são duas. Quais os tipos de produtos existentes e estratégias pertinentes para cada um? Então, olha que interessante, produto, tipo de produto e estratégia. Produtos diferentes, eles precisam de estratégias diferentes. Presta atenção nisso quando a gente for falar dos próximos slides. E qual o mix de produto? O que é mix de produto e qual a importância de sua consistência para a empresa? Normalmente uma empresa tem mais de um produto. Hoje a gente conhece algumas empresas que têm um portfólio bastante enxuto, eventualmente algumas startups que têm a variedade de produto é bastante pequena, mas mesmo assim eles fazem parte de um portfólio. E existem outras empresas que têm uma variedade enorme de produtos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no final da apresentação de hoje. Então, no slide 2, para a gente reaquecer também, porque isso já foi falado em alguns momentos, nós estamos falando do quê? De produtos tangíveis e intangíveis. Produto tangível é tudo aquilo que eu consigo pegar, ele é tangível. Então, uma mesa ou um computador, nesse slide, um lanche, um carro, uma filmadora, suco, refrigerante, refrigerador, geladeira, moto, tablet, enfim, tudo isso eu pego produto tangível. E lá embaixo a gente tem os produtos intangíveis, que são
serviços de crédito, são planos de saúde, serviço psicológico, show, seguros, enfim. É tudo aquilo que eu compro, mas eu não consigo pegar, né? Essa é a essência dos dois. Mas o que é importante a gente entender? Que mesmo os produtos tangíveis, eles podem ter parte da solução oferecida para o cliente intangível. Por exemplo, quando você compra um carro, né? Você compra um carro, você não tem uma garantia. Essa garantia é um serviço, é uma parte intangível do produto, né? Não só o carro, qualquer produto normalmente que a gente compra, ele vem com uma garantia. Então, é um lado intangível. E o que acontece? Isso também agrega valor para os produtos, né? É importante a gente entender, tá? Quando a gente está desenvolvendo um bem físico, a gente pensar quais são as soluções intangíveis que podem agregar valor para o meu produto. E isso pode ser o seguro, pode ser uma instalação, pode ser uma assistência técnica, pode ser uma manutenção, enfim, uma limpeza, pode ser uma cacetada de coisa, tá? Mas quando você está comprando aquele bem físico, ele pode receber um serviço. É obrigado que isso exista? Não necessariamente, a não ser que a legislação obrigue, né? Produtos precisam de garantia, dependendo da categoria de produtos, são tempos diferentes de garantia, enfim. Mas é sempre legal a gente lembrar que essa parte de serviço agrega muito valor para o produto. E no caso dos produtos intangíveis, da mesma forma, o cartão do banco, ele tangibiliza um serviço que é intangível, né? Serviço normalmente é intangível. No Nubank, você tem a conta, você não tem nem agência para tangibilizar a sua conta, né? Aquele serviço que você está comprando. Como que ele tangibiliza? Naquele cartãozinho roxinho que as pessoas adoram, ele tangibilizou algo intangível, tá? Um show, o convite, né? Toda aquela papelada que você compra, da mesma forma um seguro, quando você compra um seguro você recebe de repente um envelope, uma carta com uma série de benefícios, cartãozinho também, enfim. Tudo aquilo você está Você está tangibilizando. E o fato de você tangibilizar, você transmite uma segurança para o consumidor. Pensa no banco. O que o cartãozinho do banco faz de diferença efetivamente na nossa vida, ainda mais hoje que a gente pode pagar tudo pelo celular, que a gente quase todos, não, em alguns estabelecimentos ainda, né? Mas a gente não precisa daquele cartão, só que ele passa uma certa segurança. Por isso que os serviços também, eles buscam tangibilizar aquilo que você está vendendo, tá? No slide 3, eu trouxe mais uma classificação que é bastante importante e aqui tem muito a ver com a nossa estratégia em função do tipo de produto, que são os produtos de consumo e os produtos organizacionais. Se vocês quiserem, coloque a apresentação o arquivo no PowerPoint no formato apresentação, que vocês vão ver alguma animaçãozinha que ajuda no entendimento, tá? Então, primeira coisa importante a gente entender que existem produtos, o consumo, produtos de consumo comprado por pessoas, eles são classificados como B2C, né? Eu vou aproveitar para traduzir alguns conceitos que talvez nem todo mundo já tenha ouvido falar. B2C vem do inglês Business to Consumer, que é empresa para consumidor de uma forma direta, né? Vamos dizer assim. E o B2B, que são os produtos organizacionais, é de empresa para empresa, quando você desenvolve algum produto que vai ser comprado por outra empresa. Então, por exemplo, olha o exemplo dessa camiseta preta em cima, ela é B2C, lá embaixo a camiseta B2B. Camisetas muito parecidas, né? Qual que é a diferença? A de baixo vem com a marca da empresa normalmente. E a de cima vem com a marca da camiseta, e quando a gente pensa em marca da camiseta, ela tem o objetivo de transmitir alguns valores para o consumidor, né? Que às vezes a gente compra produtos porque aquela marca tem a ver comigo, ela vai transmitir valor para mim, por isso que eu escolho aquele produto. Se vocês clicarem mais duas vezes, vocês vão ver aí o CD, né? DVD. De gravação, não é um produto muito utilizado hoje, mas de alguma forma ele é um produto que quando ele é voltado para o consumidor, normalmente você compra para você gravar, para você fazer um backup, qualquer coisa desse tipo. Quando ele é voltado para a empresa, você compra aquele pacote com 50.
Por quê? Porque ele não precisa de uma caixinha como o de cima, ele não precisa de uma embalagem tão elaborada como o de cima, porque normalmente ele é utilizado, ele é quase que descartável. Você grava, entrega para o seu cliente, enfim. A relação do uso desse produto é diferente quando ele está para o consumidor e quando ele está para a empresa, né? Então olha só, a essência do produto, que é o DVD gravável, ele é idêntica, só que a embalagem e outros cuidados do produto são muito diferentes em função do público que você está oferecendo. Da mesma forma, serviço de limpeza. Lá em cima a gente tem duas pessoas representando um serviço de limpeza de casas, né? Para o consumidor final. Tá? Então você, na sua casa, normalmente se você contrata alguém para limpar, vai vir uma pessoa que vai usar aqueles equipamentos básicos de casa e está tudo certo. Lá na empresa, a limpeza ela é mais profissionalizada, ou melhor, ela conta com algumas tecnologias, como por exemplo, esse carrinho de limpeza automática. Não é uma regra, tá? Mas é para a gente entender a diferença. Enquanto lá de cima a produtividade está relacionada à capacidade da pessoa, lá embaixo a produtividade está relacionada ao carrinho. E o carrinho pode trabalhar 24 horas, por exemplo. Né? Então a gente vê soluções semelhantes de limpeza adequadas a cada uma das necessidades. Da mesma forma a impressora, olha a estrutura da impressora que o consumidor normalmente usa em casa e a estrutura da impressora que a empresa usa. Uma coisa bastante interessante, muitas empresas elas não compram impressora, elas alugam impressora, eventualmente elas pagam pela quantidade de material impresso. Né? A relação é muito diferente. O consumidor normalmente compra, leva a impressora para casa, tem que trocar cartucho, fazer manutenção e tudo mais. As empresas eventualmente não. Elas alugam esse equipamento e junto desse aluguel vai todo o serviço de manutenção, de recarga e tudo mais. Olha só, além da estrutura do bem físico, os serviços agregados mudam quando eles são destinados ao consumidor e quando eles são destinados às empresas. E aí, por fim, a gente tem, por exemplo, produtos de consumo voltados para presentes, para o luxo, para uma satisfação pessoal, um perfume, uma joia, né? A compra dele é totalmente irracional. Né? E no irracional, não estou dizendo que a pessoa compra sem pensar, não, mas é muito mais provocada pelo sentimento do que por uma necessidade. Ninguém necessariamente precisa de um anel, precisa de um perfume, mas as pessoas sentem uma necessidade, um desejo de ter aquele produto. E quando a gente olha na outra ponta, na organização, as empresas estão comprando máquinas, insumos, por quê? Porque elas precisam disso para produzir. A compra do anel e do perfume é totalmente emocional, e lá embaixo a compra do equipamento, a compra do insumo para a produção, ela é totalmente racional, porque tudo isso vai impactar diretamente na capacidade produtiva da empresa, nos custos de produção da empresa, tá? Então, quando a gente está falando de produto de consumo, existe uma alta dose emocional no processo de consumo, e quando a gente está falando do produto desenvolvido para outra empresa, né, onde uma empresa produz para outra, existe uma alta dose racional. Quer dizer que é 100% emoção, 100% razão? Não. Existe uma composição razão e emoção dos dois lados. Tá? Por exemplo, você pensa que você vende papel toalha, tá? Aquele papel toalha que se usa no banheiro, na cozinha e tudo mais. E você vai vender para uma empresa. Além de você, provavelmente existem outros fornecedores. Mas você é amigo do cara que compra esse material lá na empresa. Ele vai preferir comprar de você. É claro que ele não vai poder comprar mais caro de você se ele tiver uma opção mais barata. Mas vamos supor que esteja no 0 a 0, o seu preço muito parecido com um de outro concorrente. Por ser seu amigo, ele vai preferir comprar de você sim. Tá? Então, existe o processo B2B, ele é muito racional, mas existe uma composição emocional. E no B2C da mesma forma, ele é muito emocional, mas existe uma composição racional. No slide 4,
a gente vai continuar falando de produtos de consumo e produtos organizacionais. Mas dentro das categorias de consumo e das dos produtos organizacionais, a gente tem algumas outras subsegmentações que podem nos ajudar a desenvolver estratégias tanto para colocar o produto no mercado quanto para promover, para vender esse produto no mercado, né? O primeiro ponto é a estratégia o conhecimento do processo de uso desse produto. Dentro do processo de uso, a gente tem aqueles produtos duráveis. O que são produtos duráveis? São produtos que, como o próprio nome diz, vão durar muito tempo. Isso serve para um carro, que é o exemplo que está aí, uma geladeira, né, uma mesa, armários, enfim, são todos aqueles produtos que a gente compra e eles vão conviver com a gente por anos. Olha que interessante, um carro, né? Normalmente de quanto em quanto tempo uma pessoa troca de carro? 5 anos, talvez, algumas um pouco mais rápido, outras menos rápido, tá? Mas olha, presta atenção, se você é um gerente de produto, uma pessoa resolveu comprar um carro e você é o gerente de produto de um carro. Ela foi lá, viu o seu carro e olhou para o carro do concorrente. E por qualquer motivo, ela resolveu comprar o do concorrente. Você perdeu esse consumidor por 5 anos. Por quê? Porque ele só vai comprar um outro carro daqui 5 anos. Só daqui 5 anos você vai ter a oportunidade de vender o produto para ele. Olha a diferença para o produto consumível, um lanche, por exemplo. Quantas vezes a gente compra um lanche? Vamos colocar uma média aí, uma vez por semana, né? Em alguns casos, uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite, tudo bem, mas não vamos considerar que o público geral consuma um lanche uma vez por semana. Se você perdeu uma venda hoje para um concorrente seu, a semana que vem pode ser que você tenha a oportunidade de vender para esse cara também. Quer dizer que você precisa relaxar? Não, mas é só para a gente entender a realidade de você perder uma venda de um bem durável e de você perder uma venda de um bem de consumo, né? E outra coisa interessante, o bem de consumo você é atacado por todos os lados. Por quê? Quando a gente tem um hábito de consumir um produto de consumo, seja um lanche, seja um chocolate, seja um refrigerante, normalmente a gente desenvolve o hábito de consumir aquele produto. Né? Não que a gente vai ficar 100% preso àquele, não, mas normalmente a gente busca aquele. Só que outras empresas fazem o quê? Elas provocam a experimentação de produtos diferentes. Por quê? Porque se você experimentou e você gostou, provavelmente você muda a sua fidelidade. Você passa a consumir outro produto. Para você recuperar aquele consumo é um problema. É muito mais difícil você recuperar um consumidor ou conquistar um consumidor novo do que você manter o que você tem. Tá? Então, olha que interessante esse processo de compra. Para o bem durável, você vai encontrar com o consumidor a cada 5 anos, dependendo da categoria. Para o bem de consumo, você pode falar com o consumidor diariamente, semanalmente, enfim, em um determinado ciclo é muito mais rápido do que o bem de consumo, do que o bem durável. Tá? Produtos descartáveis. O que são produtos descartáveis? São aqueles que você pegou, usou e jogou fora. É lógico que a qualidade de um produto descartável ela tem que ser o suficiente para atender a necessidade do consumidor naquele momento, naquele uso. Tá? E existem os produtos colecionáveis. O que são os produtos colecionáveis? São aqueles produtos que a gente compra, sei lá por quê, mas existe uma relação muito grande e emocional com esses produtos. Não é todo mundo que coleciona produto, mas se alguém coleciona, entende um pouco do que eu estou falando. Né? Então, o posicionamento de preço de um produto colecionável, ele não tem nada a ver com as outras categorias, porque a gente, eventualmente, quando coleciona um determinado produto, a gente paga um valor enorme para ter aquele produto na nossa coleção. Tá? E é lógico que para todas essas categorias a gente precisa entender os hábitos de consumo, entender as opções do nosso consumidor, entender como que a concorrência está se posicionando para a gente se posicionar também. E aí nós temos a classificação dos produtos pelo processo de compra. Nós temos aqueles produtos que são vendidos ou comprados por conveniência. O que é por conveniência? São aqueles produtos que ficam no caixa do supermercado.
Então lembra, lá no caixa do supermercado você tem um isqueiro, você tem bala tic-tac, você tem pilha, você tem uma série de produtos que você compra porque você está ali, você lembra que você precisa ou que te dá desperta um desejo para você levar, tá? Normalmente você não vai atrás desse produto. Guarda-chuva também. O guarda-chuva, ele é um produto que precisa estar à disposição do consumidor no momento da chuva. É uma compra por conveniência, né? Outro produto, outro tipo de compra é a compra por preferência. Coca e Pepsi. A maioria dos consumidores aqui no Brasil prefere Coca. Outros, eventualmente, preferem Pepsi. E as pessoas são capazes de mudar de restaurante por causa daquele produto, né? Então, é fundamental que essas empresas disponibilizem os produtos que são preferidos para os seus consumidores em diversos pontos de consumo. E por que isso é fundamental? Para que ela não experimente um concorrente. Porque ela pode experimentar, gostar e mudar a sua preferência. Olha o risco, né? Existem os produtos de compra comparada, casa, carro, produtos de alto valor agregado. O que significa? São produtos onde as pessoas pesquisam muito para conseguir ou para decidir que produto vão comprar, né? E isso impacta, interfere diretamente no processo de compra, porque você precisa de ferramentas promocionais muito ferramentas promocionais que sensibilizem o consumidor. Elas precisam ter um poder de envolvimento bastante forte, que são produtos de alto valor agregado, né? E normalmente esses produtos de alto valor agregado conseguem suportar ferramentas promocionais de maior valor também, tá? Então eles precisam ter o poder de envolver, de seduzir o consumidor, tá? Existem aqueles produtos de compra por especialidade. Então, por exemplo, tem a caixinha da Tiffany, o perfume Chanel número 5, porque eles, por mais que os produtos, que eventualmente algum concorrente desenvolva um produto tecnicamente semelhante, não dá para você substituir a marca, a experiência daquela marca, né? Então, é diferente você dar um anel, por mais que ele seja maravilhoso, sem marca, e um anel da Tiffany, simplesmente por quê? Porque ele promove uma experiência, ele tem todo um glamour e ele cobra por isso. Da mesma forma, o Chanel número 5, ele é um ícone dentro do mundo dos perfumes, né? Então é uma especialidade, não existem outras empresas que façam algo semelhante a deles. Podem fazer diferentes, pode ser que consumidores prefiram outras marcas e tudo mais, mas para aquele determinado nicho, para aquele segmento de mercado, eles são especialistas e ninguém os substitui, tá? E no caso dos produtos organizacionais, a gente tem algumas categorias que vão impactar diretamente na qualidade do produto final, e aí a gente tem lá principalmente a matéria-prima, onde a matéria-prima, claro que a empresa vai buscar cada vez mais oportunidades de reduzir os custos da matéria-prima, mas ela não pode abrir mão de qualidade. Por quê? Porque o produto dela pode ser impactado. Agora, além da matéria-prima, ela tem lá os bens de capital, chamados bens de capital, que são aqueles produtos voltados para a produção, que também a empresa precisa cuidar muito da sua qualidade. Agora, existem os equipamentos auxiliares, como uma empilhadeira, que não vão impactar diretamente na qualidade do produto final. Eles vão impactar em todo o processo, em toda a gestão, em todo o fluxo de trabalho dentro da empresa. E pode ser que nesse caso as ações promocionais elas tenham maior efetividade, né, para você ganhar um espaço dentro da empresa. Produtos de suprimento, produtos voltados para os serviços prestados para a empresa, são outros tipos de produto que eles vão agregar qualidade ao processo, mas não vão impactar no produto final. E aí existem aqueles produtos, os componentes ou os produtos semi-acabados, que são o quê? São aqueles produtos, aqueles itens que já foram manufaturados anteriormente e que vão chegar para esta empresa para serem finalizados, tá? Enfim, é importante a gente entender que existem essas categorias de produto e entender o quanto que essas categorias de produto vão impactar diretamente
ou no produto final dos nossos clientes ou no processo, na gestão dos nossos clientes, para que a gente entenda como nós vamos nos comunicar com eles, como nós vamos convencê-los a utilizar os nossos produtos. Tá? No slide 5, existe uma outra classificação: produto básico, intermediário e produto superior. Produto básico, lembra dos níveis de produto que nós falamos na aula passada? É isso, o produto básico ele entrega o essencial do essencial. Então a gente vê lá o vinho chapinha, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, um tanquinho de lavar-roupa, uma bicicleta simplesinha, ele está entregando o quê? Um mínimo, o vinho, enfim, todo mundo sabe para que serve o vinho, o tanquinho que é para lavar a roupa, simplesmente, e a bicicleta para promover o transporte. Agora, a gente tem aquele nível de produto intermediário, que é um vinho, sei lá, de uns R$30, né, que ele entrega uma certa diferenciação, você vê uma qualidade um pouco maior na embalagem desse vinho. A lavadora de roupa, que além de lavar, ela centrifuga, ela facilita o processo de secagem da roupa. E uma bicicleta que já vem com uma suspensão, né, uma bicicleta que entrega algo a mais do que a locomoção, no caso do intermediário. Mas aí a gente também tem os produtos do nível superior, que são aqueles produtos, lembra da camada de produtos, aquele produto que você surpreende o consumidor. Então essa lavadora vermelhinha, ela lava e seca o seu produto, né? Então você não vai precisar pendurar a roupa no varal, ela vai sair da lavadora praticamente sequinha. Qual que seria o produto dos sonhos, onde a empresa olha lá no futuro e uma hora pode ser que ela alcance, que a roupa saia passada, dobrada e vá direto para a gaveta desse consumidor, tá? Então, lembra das camadas? Esse seria o sonho, aquilo que o consumidor adoraria, mas a gente sabe que hoje a nossa tecnologia não entrega, né? No caso do vinho, além de, enfim, toda uma safra especial, existe uma marca, existe todo um premium dentro da história desse vinho. No caso da bicicleta, existem componentes que melhoram a performance do atleta e qualquer coisa desse tipo, tá? Então a gente tem lá o produto básico, intermediário e superior. O que é importante? Porque a gente está falando tudo isso mais uma vez, eu repito, porque a gente precisa entender onde nossos produtos se encaixam em cada uma dessas segmentações que eu dividi com vocês, para a partir daí a gente conseguir pensar em toda a estratégia de desenvolvimento, de comunicação e de promoção desses produtos, tá? Uma coisa importante da gente entender, um produto básico, normalmente ele tem um preço pequeno, significa uma margem menor também, né? Então, você às vezes precisa vender muito para conseguir ter um resultado satisfatório. No produto intermediário existe um equilíbrio. Normalmente o preço ele é intermediário também, assim como a especificação do produto. E aí a margem unitária de cada produto é melhor. E aí você não precisa vender um volume tão grande para você conseguir conquistar um resultado significativo. E isso é ainda mais relevante no caso do superior. Produtos superiores normalmente eles têm um preço muito alto, a margem que a empresa fica desse produto dentro da empresa normalmente é alto também. Então significa que às vezes você vendendo um volume proporcionalmente menor do que os produtos da outra categoria, significa que você vai trazer uma margem maior total dentro da sua empresa. Aí eu coloquei no slide 6, dá uma olhadinha, um exemplo, tá? Só para a gente ter uma referência na participação de volume do produto superior, intermediário e básico. Então a gente vê lá que o básico normalmente vende muito e o produto superior normalmente vende pouquinho. E aí em valor unitário, considerando que essa bicicleta básica custe uns R$350, que o intermediário custe uns 550 e que o superior custe R$2.500, tá? Quando a gente multiplica, olha que engraçado, que interessante o que acontece. Aquele básico que vende muito mais do que todo mundo, em valor, em contribuição, acaba entregando menos resultado, por exemplo, do intermediário.
Tá? Por isso que é sempre importante a gente entender sobre faturamento, sobre volume de vendas, que a gente consegue entender como que os resultados da empresa estão sendo compostos. Tá? E quando a gente olha para a margem de contribuição, a gente vê que, como eu falei lá agora há pouco, os superiores têm uma margem de contribuição quando você vende um produto de alto valor agregado. Normalmente ele entrega muito mais dinheiro para a empresa do que vender vários produtos básicos de baixo valor agregado. Tá? Isso agora a gente não precisa se preocupar muito com essas contas, nada disso. A ideia é só a gente realmente conseguir pensar nessa situação. Quando nós estivermos falando de preço, talvez a gente consiga entender melhor pensando nessa situação aqui, tá bom? A última classificação que eu vou passar para vocês é de produtos utilitários e hedônicos. Produto utilitário, o próprio nome deixa claro, são aqueles produtos que você vai usar para alguma coisa, né? Então, é o guarda-chuva, é o isqueiro e, eventualmente, muitos carros eles têm uma proposta utilitária, principalmente os carros de menos luxo e tudo mais, porque a função dele é levar e trazer, e algumas vezes eles são utilizados até mesmo para trabalho, um Uber, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a compra desses produtos é muito mais racional. Já os produtos hedônicos, eles existem para satisfazer um sonho pessoal. O que são produtos hedônicos? São produtos de altíssimo valor agregado, por exemplo, uma Ferrari, uma joia da Tiffany, um Chanel número 5 e outros, um iate, né? E um helicóptero, e, enfim, vários produtos que muitas pessoas acabam consumindo como a realização de um sonho. São compras totalmente emocionais, né? Muitas vezes, olha só, na hora que você está vendendo o produto, você precisa pensar que aquele momento é um momento muito especial para aquela pessoa, né? Então, a experiência de compra de um produto hedônico, ela é muito importante, né? Imagina que você resolveu comprar uma Ferrari. Você pode comprar uma Ferrari numa lojinha qualquer de carro aqui na esquina, ou você tem aquele super mega salão de Ferraris, onde você vai ser recebido com um tapete vermelho, onde vão te oferecer champanhe, onde vão te oferecer um monte de coisa. Se você tem dinheiro para comprar uma Ferrari, é lógico que você quer ir nessa segunda opção, tá? Então é importante a gente entender, junto dos produtos hedônicos existem muitas experiências que o consumidor espera viver no consumo desses produtos, tá bom? E por fim, eu tenho um assunto que vale a pena prestar bastante atenção, que é a hierarquia de produto. O que significa hierarquia de produto? Quando você tem uma empresa, você tem linhas de produto que você trabalha. Tá? Eu trouxe aqui dois exemplos, uma empresa de bicicleta e uma empresa de carro. Essas linhas fazem parte do seu portfólio. Então, a de bicicleta, ela pode trabalhar com bicicletas tradicionais e com equipamentos fitness, equipamentos para academia. A empresa de carro pode trabalhar com carro, moto e, eventualmente, motores para barcos, motores para outros tipos de veículos, normalmente. Faz sentido, né? Tudo isso está dentro do portfólio da empresa. Agora, depois do portfólio, você tem as linhas de produto. Linha de bicicleta e linha de carros, neste caso, né? São várias linhas de produto, mas para a gente conseguir falar da hierarquia, eu destaquei nas duas empresas a linha de bicicleta e a linha de carro, tá? Dentro dessa linha a gente tem os itens, os produtos em si, tá? Então a gente tem lá um modelinho de bicicleta e um modelinho de carro. Esses produtos, eles recebem itens exclusivos. O que são itens? São componentes exclusivos. Tá? A bicicleta, ela tem um quadro exclusivo. O quadro é aquela parte de ferro que sustenta a bicicleta, é o corpo da bicicleta, vamos dizer assim. E o carro, por exemplo, ele tem a carroceria, né? Então, muitas empresas de carro, elas têm carrocerias diferentes aplicadas sobre um mesmo chassi. O item exclusivo é a carroceria e um item comum para diferentes modelos de produtos da empresa
pode ser o chassi. Tá? Acessórios específicos daquele carro que são instalados em componentes mecânicos que são eventualmente utilizados por vários itens, por vários modelos de produtos daquela empresa. Tá? Então olha que interessante, olhando de fora para dentro da empresa, a gente vê que a empresa trabalha com várias linhas, dentro dessa, que é o portfólio dela. Dentro desse portfólio a gente tem uma linha de produto, dentro dessa linha de produto a gente tem um item. Esse item tem uma série de componentes exclusivos e uma série de componentes que são os elementos do produto e de baixo plataforma de produto. São aqueles componentes que são comuns a vários produtos. Tá? E o que significa isso? Quanto mais componentes comuns a empresa tiver para um produto, mais fácil vai ser para ela alterar a sua programação de produção. Imagina que você tem uma empresa, aqui esse carro é um Honda Fit, né? Vamos supor que você tem lá, você é o gerente de produção da Honda e aí você programou que esse mês você vai vender 1000 Honda Fit e por qualquer motivo você programou que ia vender 1000 Corolla. Corolla é da Honda? Não, é da Toyota, né? O Civic é da Honda, isso, acho que é isso. Se não for também, depois vocês invertem. Mas aí você programou que ia vender 1000 Honda Fit e 1000 Civic. Por qualquer motivo, vieram 1.300 pedidos de Honda Fit e 700 do Civic. Se você tiver, por exemplo, um chassi comum para os dois modelos, simples, você simplesmente muda a carroceria, não que seja simples, mas menos complexo. Você muda a carroceria e pega aqueles chassis que iam ser programados para o Civic e transfere para o Honda Fit, entendeu? Você tem uma flexibilização na hora da produção muito grande. Agora, se você tiver só itens exclusivos para cada modelo, aí ferrou, porque você não tem essa flexibilização, tá? Quando você está cuidando da gestão de um produto, é importante você lembrar de todas essas hierarquias para você conseguir administrar. Eu estou passando rapidinho essas informações, depois a gente vai explorando isso ao longo das aulas, tá? E por fim, mix de produto. Esse assunto ele é bastante interessante. Tem 3 classificações, abrangência, extensão e profundidade, que é mais para a gente organizar as informações na nossa cabeça, tá? Mas quando a gente tem uma empresa, abrangência de produto significa categorias de produto que a gente vai ter dentro da nossa empresa. Então pensa numa empresa de eletrodoméstico. Qual que é a abrangência que você tem? Você tem várias linhas de eletrodomésticos, tá? Aqui nesse exemplo, geladeira, fogão, lavadora e outras linhas. Extensão significa a quantidade de modelos de produtos que você tem em cada item. Então, a extensão da sua linha significa quantos modelos de geladeira você tem, quantos modelos de fogões você tem, quantos modelos de lavadora você tem. Tá? E profundidade, variações daqueles modelos. No caso de produtos eletrônicos, o modelo ser 110 ou 220 é uma variação. O modelo ter cores diferentes é outro tipo de variação. Então imagina, olha no caso das geladeiras aí, você tem a branca e a prata, 110 e 220, você tem 4 itens por causa da tensão e por causa de 2 cores, tá? 2 tensões, 2 cores, você já tem 4 itens de geladeira. Quando você está montando o seu portfólio de produto, é importante você refletir essas 3 dimensões: abrangência, extensão e profundidade. E é óbvio que esse portfólio ele tem que fazer sentido na cabeça do consumidor. No caso de uma empresa de eletrodomésticos, faz sentido ela vender geladeira, fogão, lavadora? Faz sentido ela vender uma batedeira? Faz, porque de alguma forma, apesar de não ser um eletrodoméstico de grande porte, é um eletrodoméstico que entra na solução para casa, então para ela faz sentido. Agora, faz sentido ela vender moto? Talvez não. Talvez na cabeça do consumidor gere um grande conflito, porque moto é uma categoria de produto que tem muita coisa a ver,
se você pensar na linha de produção, né? Porque você é uma metalúrgica, você trabalha com metal, você trabalha com solda, você trabalha com pintura, mas no uso é algo muito distante, né? Os eletrodomésticos, eles estão dentro de casa, a moto está fora de casa, então pode gerar algum conflito na cabeça do consumidor, tá? Importante a gente pensar nisso para lá na frente, quando a gente for falar de marca, a gente entender como administrar. Poxa, no caso aqui, uma empresa de eletrodoméstico não pode vender moto? Pode, mas será que ela vai ter que desenvolver uma outra marca? Enfim, como ela vai administrar esse conflito na cabeça do consumidor, tá bom? Muita informação, né? Eu sei. Nas próximas aulas vamos começar a digerir tudo isso daí, vamos resgatar alguns pontos para a gente conseguir colocar tudo dentro da nossa cabeça, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, até semana que vem. Qualquer dúvida, meus contatos estão aí, tá? Só mandar mensagem, se for o caso a gente marca um WhatsApp com algum Skype ou algum outro tipo de conversa para o nosso alinhamento geral, tá bom? Obrigado, até semana que vem.